é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam muito bem-vindos a mais um momento de culto aqui da Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis. Pedimos que vocês, nesse momento, deixem tudo de lado. É um momento de você se concentrar, como nós cantamos aqui, é um momento de louvarmos ao nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é o único digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. No Salmo de número 96, Salmo de número 96 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as tuas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Sim, nós somos chamados a cantar, a louvar ao nosso Deus. E esse cântico novo significa uma motivação nova. Sim, a cada dia Deus tem sido bom, a cada dia as misericórdias do Senhor têm se renovado em nossas vidas, e é por isso que nós temos sempre o dever de louvar e de agradecer ao nome do nosso Deus. Convido a você a continuar louvando ao nosso Deus com mais alguns cânticos. Cantai ao Senhor,
Glória e majestade ao nosso Deus, Ele é exaltado sobre todas as terras. E nós somos chamados então para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Ele é exaltado. Pai, muito obrigado a Deus por este momento tão especial. Obrigado porque louvamos e agradecemos, reconhecendo que o Senhor é um Deus que reina sobre nós, um Deus bom, um Deus que tem cuidado de nós. Obrigado por tudo, em nome de Cristo que oramos. Amém. Bom, meus irmãos, indo agora então para o nosso momento de estudo, meditação na palavra. Essa semana tivemos uma semana especial, uma semana desafiadora, onde tivemos a oportunidade de ouvir homens e mulheres que deixaram família, amigos para trás e foram para outros países, para comunidades indígenas, para lugares tão distantes, para proclamar e anunciar das boas novas de salvação. Nós louvamos a Deus por tantos homens e mulheres, né, que estão ali na frente de batalha, podendo, né, ter a responsabilidade de anunciar as boas novas. Sim, é o nosso dever, né, nós que não podemos ir, nosso dever aqui orar por eles, contribuir financeiramente para que o trabalho possa ser exercido. Bom, irmãos, para a nossa meditação desta noite, pensando um pouco também nessa semana de missões, eu quero falar a respeito do chamado de Deus, sim, o chamado de Deus para os seus discípulos. Todos nós, discípulos de Jesus, filhos de Deus, temos um chamado. E para a meditação, quero ler com os irmãos o livro de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava.
e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado, teu amor por nós. Obrigado, Deus, porque mais uma vez temos a oportunidade de estarmos através da internet juntos para ouvir a tua santa palavra. Te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha, ó Deus, através dela, nos moldar, nos deixar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Fale ao nosso coração. Essa é a nossa oração, nosso desejo, em nome de Cristo, que oramos agradecidos. Amém. Irmãos, o Isaías, ele é um profeta que vai desenvolver o seu ministério no reino do sul, reino de Judá, e ele vai fazer esse ministério antes do exílio da Babilônia. E Isaías, ele vai trabalhar ali antes do exílio da Babilônia e um pouquinho antes, também quase no período onde o reino do norte, o reino de Israel, ele é invadido pelos assírios. Isaías, ele foi chamado por Deus para pregar, para trazer palavras duras ao povo, tanto ao reino do norte como ao reino do sul, palavras de acusações, condenações e críticas ao povo, por ter, não somente ao povo, mas também à liderança, por ter se distanciado tão grande, da vontade de Deus. Sim, ao mesmo tempo que Isaías, ele tem uma palavra dura, palavras de acusações, Isaías também ele traz um pouco de palavra de conforto, né? Um texto muito conhecido que nós vemos no capítulo 1, se nós confessarmos a Deus nossos pecados, ele vai lavar a nossa vida, nos tornando mais puros que a neve, e experimentaremos o melhor do que Deus tem para nós. Então, ao mesmo tempo que Isaías traz palavras duras, palavras difíceis, ele também traz palavras de esperança, palavra de consolo. É interessante que o livro de Isaías, então, ele começa, lá no capítulo 1, ele começa com um cenário de julgamento, onde o réu, né, é o povo de Judá. E Deus acusa, então, esse povo e demonstra o quão corrompido e perdido o povo de Judá está. E cabe ao povo a se arrepender e voltar para Deus, para que ele possa usufruir das bênçãos que Deus tinha, e se eles não fizessem isso, eles tinham a certeza que a justiça de Deus viria através da espada de seus inimigos. E quando nós chegamos então no capítulo 6, nós vamos ver o chamado do profeta Isaías. Então, após esse cenário de quão corrompido estava o povo, nós vamos ver agora que Deus chama um homem, Isaías, para anunciar da sua palavra de graça e também justiça. E nos diz o texto, então, que acabamos de ler, que Isaías ele vê Deus assentado num alto e sublime trono. Sim, Deus é o Deus que reina soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Deus é rei, é Ele que criou todas as coisas, tudo pertence a Ele, tudo existe para o seu louvor, para a sua adoração. E é esse Deus todo-poderoso que reina soberano, é o Deus que nos tirou das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Sim, é esse Deus que é digno de receber, como nós cantamos aqui, é o único que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, é esse Deus poderoso, que se assenta no alto e sublime trono. Sim, e quando nós reconhecemos que Deus reina, que tudo está debaixo da sua vontade, tudo é feito segundo o seu querer, isso nós chamamos de louvor, e nós somos chamados para louvar a Deus. Deus é criador de todas as coisas, soberano sobre tudo, e Ele tem chamado ao longo da história homens e mulheres para a sua missão. Sim, como nós ouvimos essa semana, homens e mulheres que responderam com sim ao chamado de Deus
para anunciar das suas boas novas. Do mesmo jeito que ele chamou Isaías, ele também nos chama. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Todos nós, discípulos de Jesus, nós fomos chamados por Deus e nós precisamos responder a este chamado. E à luz do texto que foi lido, eu quero aqui pensar com os irmãos a respeito que Deus, ele nos chama. E eu quero pensar aqui com os irmãos dois aspectos do chamado de Deus para nós, os cristãos. E o primeiro aspecto, Deus ele nos chama para o arrependimento. O texto diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sim, Deus ele nos chama para o arrependimento. E o arrependimento ele acontece em dois momentos na nossa vida. O primeiro momento, o arrependimento é a nossa conscientização, o nosso reconhecimento do pecado, da vida longe de Deus que estamos vivendo. E o segundo momento é a mudança de vida que acontece em consequência desse reconhecimento. E quando Isaías se depara com a glória de Deus, ele automaticamente ele cai de joelhos, ele reconhece a sua condição de miserável pecador. Interessante isso, porque muitas vezes o teor das nossas pregações é a respeito de graça. Deus é um Deus da graça, sim, e é importante falarmos da graça de Deus para mim e para você. Só que nós não podemos deixar de falar da necessidade dessa graça por nós. Sim, é necessário que Deus haja em maneira de graça para nós, porque eu, você, todos nós somos miseráveis pecadores. Sim, todo o tempo nós necessitamos das misericórdias de Deus. O profeta vai dizer que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã em nossas vidas. E isso porque constantemente nós estamos pecando, constantemente nós estamos nos afastando de Deus. E o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, e as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, nós não recebemos o que lhe é devido. Pelo contrário, recebemos graça. Sim, Deus é um Deus de graça, mas porque, primeiro, nós somos pecadores, miseráveis pecadores. Sim, o chamado de Deus para nós é que possamos reconhecer essa nossa condição. Somente através dessa consciência de quão pecadores nós somos é que nós vamos entender o quão dependentes nós somos de Deus. Somente na presença de Deus é que nós vamos poder reconhecer o pecado que existe em nós. Quanto mais perto de Deus estivermos, quanto mais intimidade, olha aqui a palavra, né, uma palavra-chave, intimidade, quanto mais juntos estivermos com Deus, maior vai ser a luz de Deus brilhando em nós e maior vai ser revelado o nosso pecado. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz, olha Timóteo, Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, dos quais eu sou o maior. E aqui Paulo não está usando de uma falsa modéstia, não. Essa palavra de Paulo é uma palavra de alguém que é iluminado por Deus e reconhece o quão pecador, o quão dependente é de Deus. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós lemos a sua palavra, quando estamos em intimidade, não existe outro sentimento que possa brotar senão aquele de dobrarmos os nossos joelhos e em humildade dizer como o profeta disse, ai de mim porque sou pecador, ai de mim porque estou na presença de um Deus rei, um Deus santo, poderoso. E a pergunta que fica é, qual o sentimento que temos quando lemos a Bíblia? Ou qual que é o sentimento que temos quando ouvimos da palavra de Deus? Será que nós temos caído de joelhos reconhecendo o quão pequeno, quão miseráveis pecadores nós somos? Sim, nesses dias muito tem se ouvido de pessoas que levam o título de cristãos numa soberba e orgulho, contrariando o chamado de Deus. Sim, nós precisamos tomar muito cuidado. Algumas pessoas acham que por serem cristãos têm o direito de ser o melhor do que outros. Têm o direito de se acharem superiores aos outros. Pessoas que ouvem a palavra e ficam pensando, olha, ainda bem que essa palavra não é para mim, é para o outro, porque eu sou o melhor. Jesus vai falar isso sobre o fariseu e o publicano.
O fariseu, quando ele ia para o templo orar, ele batia no peito dizendo, e ainda bem que eu não sou igual àquele pecador. Já o publicano, ele abaixava a cabeça e dizia, Senhor, perdão porque eu sou pecador. Precisamos tomar cuidado, irmãos, precisamos fazer uma análise sincera de nossas vidas. O estar na presença de Deus tem despertado qual sentimento de nós? Será que é o sentimento da humildade e reconhecimento do nossa condição de pecado, total dependência de Deus? Ou será que tem despertado um sentimento de orgulho, de soberba, de achar que temos a autoridade de apontar o dedo no rosto do outro e condenar o seu pecado? O chamado de Isaías é interessante, porque Isaías ele não joga culpa no outro. Isaías reconhece a sua condição de pecador. Sim, o discípulo de Jesus, ele é chamado para uma vida de humildade e serviço. Ele não tem orgulho, ele não tem soberba. E é essa humildade que nós aprendemos com Isaías. Ele diz, ai de mim, porque eu sou pecador. Diferente de Adão lá no Jardim do Éden, que tenta jogar a culpa na mulher, e a mulher tenta jogar a culpa na serpente. Isaías não tenta jogar a culpa pelo meio que ele está, não. Ele diz, ai de mim, eu sou pecador. Sim, na presença de Deus, nós reconhecemos quem somos. Na presença de Deus não há espaço para a vanglória ou para o orgulho, e sim para a humildade. O discípulo de Jesus, ele é chamado para se arrepender. E arrependimento é muito mais do que pedir perdão. Arrependimento exige uma mudança de vida. É metanoia, a mudança de pensamento. Ou seja, antes de Jesus, eu vivia de um jeito, eu falava de um jeito, eu pensava de um jeito, eu tinha umas prioridades. Quando eu reconheço o quão pecador eu sou, o quanto essa vida está longe e distante da vontade de Deus, reconheço que sou um miserável pecador, agora a minha vida muda. As minhas prioridades são diferentes, a minha forma de falar é diferente, a minha forma de pensar é diferente. Sim, o arrependimento ele gera mudança de vida. Por isso que quando Deus fala que quando nós confessarmos os nossos pecados, ou seja, quando haver arrependimento, existe perdão. Por isso que confessar pecados é simplesmente tem que dar nomes, é sentir a dor e querer mudar. Não podemos simplesmente falar, Deus perdoa, sem saber o que nós estamos falando. Sim, na presença de Deus, nós somos chamados para o arrependimento. Somos chamados para olharmos para dentro de nós e ver o quão errado, o quão distante nós estamos do plano inicial de Deus e buscar mudar de vida. Sim, é esse o chamado de Jesus para nós. Esse arrependimento que faz mudar a nossa maneira de viver. Deus nos chamou das trevas para a luz. Somos chamados para deixar a forma errada que vivíamos antes, para viver agora segundo a vontade de Deus. Deixamos de seguir o nosso coração, que é um coração enganoso e corrupto, para seguir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sim, é isso que significa ser um discípulo de Jesus. Um cristão é viver em conformidade com a vida do seu mestre. Um cristão é ser confundido com Jesus. E nessa mudança de vida, nessa mudança de atitude, nós encontramos o segundo chamado de Deus para os seus discípulos. E esse segundo chamado de Deus para os seus discípulos é o chamado para anunciar das boas novas. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Antes de subir aos céus, Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele diz, ide e pregai o evangelho para todos. E esse ide não é vá para tal lugar. A ideia aqui uma melhor tradução seria indo. Aonde quer que vocês estejam, aonde quer que vocês desenvolvam a sua vida, seja na sua casa, no seu trabalho, no lazer, aonde quer que você esteja, enquanto você estiver vivendo, pregue a palavra de Deus, pregue o evangelho. No livro de Atos, quando nós vemos ali Jesus antes de subir aos céus, a ordem para os discípulos é, vocês serão as minhas testemunhas, né, para testemunhar sobre mim, tanto aqui até aos confins do mundo, por todo o mundo. Sim, na presença de Deus, após recebermos o perdão de Deus pelos nossos pecados, por viver uma vida afastada de Deus, nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para anunciar da sua palavra.
Isaías, quando ele reconhece que é um pecador, quando ele recebe o perdão do seu pecado, da sua iniquidade, ele se coloca à disposição e diz: Deus, eis-me aqui, me usa segundo a tua vontade, me usa segundo o seu querer. E como nós dissemos no começo, ali na introdução, a mensagem que que Deus pede para Isaías compartilhar, falar, é uma mensagem dura, uma mensagem difícil, uma mensagem de acusação. Sim, nós somos chamados por Deus para anunciar das suas boas novas. Somos chamados por Deus para anunciar às pessoas que existe uma maneira correta de viver, existe uma vida que faz sentido. Somos chamados para ensinar para as pessoas que como elas estão vivendo é uma vida errada, longe da vontade de Deus. É esse o nosso chamado. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos uma raça eleita, escolhida pelo próprio Deus, para anunciar a respeito das virtudes daquele que nos tirou das trevas para a luz. Sim, eu e você, nós somos chamados para testemunhar do amor, testemunhar da paz, testemunhar a doce presença que é estar com Deus. Nós temos a missão de anunciar para todas as pessoas, de todos os lugares, de todas as classes, raças, a respeito do Evangelho, a respeito das boas novas. O Evangelho que tem poder para salvar a pessoa por completo, salvar a sua vida, salvar a sua consciência, salvar a sua família. Sim, nessa semana nós ouvimos vários missionários, pastores e missionários, que responderam com um sim ao chamado de Deus, que saíram de suas casas, deixando família, amigos para trás, e foram aos mais diversos lugares do mundo para pregar o Evangelho. Só que essa responsabilidade não é somente do missionário. Essa responsabilidade não é somente do pastor, do seminarista, do presbítero. Essa responsabilidade de pregar o Evangelho é para todos aqueles discípulos de Jesus, para todos aqueles que tiveram suas vidas transformadas pelo sangue de Cristo. Sim, o discípulo de Jesus ele é chamado para onde quer que ele esteja, ser um missionário, ser um proclamador das boas novas. Você pode ser um missionário, você pode e deve ser um missionário aí na sua casa. Ser um exemplo, testemunhar com sua vida as boas novas do Evangelho para sua esposa, seu marido, seus filhos, seu pai, seus primos, seus tios. Você pode, você deve ser um missionário no seu local de trabalho, dando bom testemunho, não participando de conversas que não edificam. Você pode e deve ser um missionário na sua escola, na sua faculdade, em algum lugar onde você faz um curso, aonde você vai na academia, onde você tem um momento de lazer. É esse o chamado à ordem de Cristo, aonde quer que vocês estejam. Preguem o Evangelho. Sim, não é à toa que você está onde você está. Não é à toa que você trabalha aí nesta empresa onde você trabalha, você estuda aí nessa escola, você mora nesse bairro, não é à toa. Com certeza existe alguém aí do seu lado, perto de você, carente, sedento, para ouvir a palavra de Deus. E é sua responsabilidade de anunciar. O chamado de Deus para nós é que possamos proclamar, anunciar as boas novas que trazem salvação, que trazem sentido para a vida. Mas você deve estar pensando, mas Lucas, eu não sou bom com palavras. Eu não sei como falar. Bom, não tem problema. Viva o Evangelho. As nossas atitudes, elas valem muito mais do que palavras. Mostre com a sua vida o padrão de justiça que vem de Deus. Perdoem aqueles que te fazem mal. Faça o bem. Sim, dê testemunhos. Como nós dissemos, o arrependimento é deixar de viver como você vivia e passar a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Então, que com a sua vida você possa dar bons testemunhos a respeito de Jesus. Ser discípulo de Jesus é viver como Jesus vivia. E lá em Antioquia nós vamos ver que existia um grupo de pessoas que viviam como Cristo vivia, que falava como Cristo falava, que pensava como Cristo pensava, que se relacionava como Cristo se relacionava. E essas pessoas, então, elas passaram a ser confundidas com Jesus a ponto de serem chamadas de cristãos, ou seja, pequenos cristos. E a pergunta que precisamos fazer é, quando as pessoas nos olham, quem elas têm enxergado? Será que elas têm enxergado Cristo Jesus em nós, em nossas atitudes?
Ou será que elas têm visto mais do mesmo por aí? Precisamos pensar e ser bem honestos com isso. Somos chamados por Deus para anunciar das boas novas. E para isso, irmãos, não é necessário você ter um curso de teologia, não é necessário você ter um curso de teologia sistemática. Não. As pessoas perto de nós, elas estão sedentas e precisam ouvir que existe esperança no mundo. Elas precisam ouvir do amor de Deus. Então você não precisa ter um curso de teologia para poder falar de Deus, não. Você simplesmente precisa falar o que Deus tem feito por você. Se você falar o que Deus, como Deus tem sido bom para você nesse dia, nessa semana, isso já é o suficiente. Mas Lucas, eu não sei dizer o que Deus tem feito por mim nessa semana. Bom, se você não consegue reconhecer o agir de Deus em você nessa semana, nessas últimas 24 horas, talvez essa seja a hora de você parar um pouco e dizer: Deus, ai de mim porque sou pecador. Ai de mim porque estou vivendo longe da tua vontade, não consigo enxergar o Senhor cuidando de mim. Sim, o chamado de Deus é um chamado para um arrependimento. O chamado de Deus é um chamado para que possamos pregar das boas novas. Sim, temos o privilégio de anunciar do amor de Deus. E nós temos a facilidade muito grande de falar de coisas tão banais, né? Quando nós encontramos uma pizza gostosa, uma pizzaria boa, ou quando queremos indicar uma série, um filme, um livro, nós falamos isso com propriedade e falamos com alegria. Devemos fazer isso também com Deus. Falar com propriedade, com alegria das coisas boas que Deus tem feito por nós, do amor de Deus por nós, de como é bom viver na presença de Deus. Sim, isso é nato. Porém, a gente só vai ter condições de falar a partir do momento que tivermos intimidade, a partir do momento que estivermos vivendo, experimentando aquilo. Sim, o chamado de Deus para nós, seus discípulos, é que preguemos o Evangelho. Primeiro com a nossa vida, dando bom testemunho da mudança de vida. Segundo com as nossas palavras, anunciando tudo de bom que temos ao estar na presença de Deus. Para concluir, meus irmãos, o discípulo de Jesus, ele não está a passeio aqui na terra. Ele está em constante missão. Deus nos chama para o arrependimento, para uma mudança de vida. Deixar de viver como vivíamos, escravos do pecado, para vivermos a liberdade em Cristo Jesus, experimentando do amor e da doce presença de Deus. Sim, meus irmãos, somos chamados para anunciar para todos a respeito do amor, e temos a missão de anunciar que existe em Cristo uma vida que faz sentido, que somente em Jesus podemos preencher o vazio que está em nosso coração. Para a minha oração é que, assim como o profeta Isaías, possamos responder com sim a esse chamado, que possamos desempenhar o nosso papel com excelência para a honra e para a glória de Deus, para meditarmos e praticarmos, para meditar como temos respondido ao chamado de Deus. Será que nós temos vivido essa novidade de vida? Será que nós deixamos para trás a vida que vivíamos antes de Jesus e estamos vivendo agora a nova vida proposta por Cristo? Será que as pessoas, quando elas olham para nós, elas têm visto Jesus no nosso jeito de viver? Será que estamos aproveitando as oportunidades para anunciar e pregar o Evangelho de Deus? Temos respondido com sim a esse chamado, a estes chamados, para praticar? Possamos responder com sim, do mesmo jeito que o profeta Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor. Que possamos realmente nos entregar a Deus, que possamos realmente nos colocar à disposição de Deus, reconhecer que a vida sem Deus não faz sentido, que possamos dizer: Senhor, me perdoe porque sou pecador, lava-me que eu ficarei mais alvo que a neve, me usa segundo a tua vontade. Sim, esse é meu desejo, que possamos responder com sim ao chamado de Deus, que possamos ser proclamadores do Evangelho de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Antes de orar, enquanto eu vou cantar um cântico, e que enquanto eu estiver cantando você possa estar ouvindo, meditando, e assim a gente vai, e logo depois encerraremos o nosso encontro.
Tantos sonhos já não valem mais. Os meus pecados eu deixei para trás. Quero andar nos teus caminhos, Senhor. Revelar ao mundo todo o seu amor. Como a chuva cai do céu, dando vida onde cair. Quero ser um mensageiro a te servir. São tantas vidas para salvar. Se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Desde o dia em que aceitei Jesus, um mundo novo se abriu para mim. Quero andar nos teus caminhos, Senhor. Revelar ao mundo todo o seu amor. Tantos sonhos já não valem mais. Os meus pecados eu deixei para trás. Quero andar nos teus caminhos, Senhor. Revelar ao mundo todo o seu amor. Como a chuva cai do céu, dando vida onde cair. Quero ser um mensageiro a te seguir. São tantas vidas para salvar. Se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça. Obrigado porque um dia o Senhor nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor pagou com um alto preço o teu precioso sangue, para que hoje pudéssemos viver a tua vida, para que hoje pudéssemos ter intimidade e livre acesso a ti. Perdoe os nossos pecados. Perdoe, ó Deus, porque muitas vezes nós temos querido viver a nossa vida segundo nossa vontade, segundo o nosso coração corrupto. Nos perdoe, que possamos, Deus, realmente nos colocar à disposição a ser como arautos, proclamadores do teu evangelho, que possamos anunciar para as pessoas próximas de nós que o Senhor é Deus, que o Senhor reina, que o Senhor é um Deus de amor, que somente em ti podemos ter uma vida que faça sentido. Te peço, Deus, nos use, que possamos, ó Deus, como o profeta Isaías, nos colocar à disposição, dizendo, eis-me aqui, nos use, Senhor. Sim, essa é a minha oração. Cuide de cada um dos meus irmãos que está orando comigo aqui nesta noite. É em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Lembrando que terça-feira nós estaremos de volta com nossas devocionais. E no próximo domingo, dia 6, nós já teremos o nosso encontro presencial lá na igreja, às 10 horas. Já tem aí o WhatsApp, já tem maiores informações, as redes sociais também tem os informativos de como será essa volta. Não deixe de orar, não deixe de interceder pela nossa igreja, nesse momento de volta, que possa ser tudo bem para a honra e para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, um grande abraço, que Deus os abençoe e até mais.